mais um episódio de hoje, não é isto? Hoje estou com uma banca totalmente aqui profissional. Eu sou a mais aqui, eu sou aluna, eu sou literalmente aluna. Vou dar a apresentação de cada um. O Wesley é educador físico, graduado pela UEPB, pós-graduado em natação, em atividades aquáticas pela FIP. À frente da equipe de natação Master, conquistou títulos importantes. Eu vou tentar ser breve, mas o resumo do homem é o seguinte. Primeiro lugar geral no Campeonato de Natação em Natal, no Rio Grande do Norte. Conquistou também o primeiro lugar no Campeonato Norte e Nordeste e Centro-Oeste de Natação nos estados de Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará, Pará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão e Sergipe. A lista é grande. Foi considerado e homenageado o segundo melhor treinador do Norte e Nordeste de Natação Master na cidade de Belém do Pará. E em 2022, participou da seleção escolar de natação na etapa nacional escolar na cidade do Rio de Janeiro, recebendo do governador o Prêmio do Esporte Paraibano, em homenagem e reconhecimento ao seu desenvolvimento no esporte paraibano. Ele é meu irmão, então vocês veem que em casa realmente eu preciso me empenhar. É pai de Samuel, a comparação é boa. É pai de Samuel, que alegra muito nossa casa. E, se você for fã de Catedral, pode conversar com esse homem, que ele está pronto para o show. Muito obrigada, Wesley, por estar aqui, por estar participando hoje. Segundo convidado, Dr. Hugo Barros, formado em Medicina pela Unifacisa, pós-graduado em Nutrologia pela IPMED de Pernambuco, sócio e proprietário da Horizon Clínica Integrada, cristão, marido de Renata, papai de Guilherme e Isaac, e também, se precisar de roteiro para viagem, pode contar com esse casal, porque tem até Instagram, viu? Tem até Instagram, porque o roteiro já é pronto. O roteiro está pronto. E nosso terceiro convidado, Eli Jackson, ele é nutricionista, especialista na área esportiva, atua há 7 anos atendendo em consultório, hoje também na Horizon Clínica Integrada, casado com Ítala, tem como hobby a musculação e a corrida, e junto com Ítala topa, a galera aqui é bem disposta, viu, minha gente? Topa trilha, rapel, qualquer passeio de aventura com cachoeira é com esse casal. Muito obrigada, Eli Jackson, por estar aqui participando. E com essa equipe, o tema não poderia ser diferente. Constância, disciplina, bons hábitos, nutrição, nutrologia, alimentação e esporte. Então, a casadinha foi completa, né? Hoje. Falar de comida. Tirar um mito, né, Lijax, do que todo mundo tem. E assim, eu convidei os 3 porque eu acompanho o processo dos 2. Conheço o Wesley, lógico, o Wesley, a gente estava até comentando. O Wesley passou por um processo de emagrecimento que hoje ele é exemplar. Lá em casa, ele puxou todo mundo para essa área. E eu queria que cada um também abordasse essa questão. O Hugo também passou por um processo de disciplina e de constância, que teve que mudar em muita coisa nos hábitos e informação até do que ele tem como rotina. E Eli Jackson também, o que hoje... Assim, a luta que a gente brinca, que é o de engorda, né? Que, eu queria a dieta do engorda. Mas também é muito complicado também, né? Não é um processo que é... Dizem que é até mais difícil da questão do emagrecimento. Exige também muito... Não é o do engorda, né? Para engordar é fácil. Come besteira, pronto. E vai à vontade. Ganhar massa muscular é que é difícil. É difícil, é verdade. Vamos hoje quebrando mitos e cada um pode começar a se apresentar também, a contar aí o começo de vocês. Como é que vocês introduziram nessa área também da saúde, como é que foi encarar essa realidade para internalizar primeiro a profissão na vida, né? Como testemunho vivo. Arrocha aí. Arrocha aí. Phelps paraibano, bicho. Ele é... Fiquei orgulhoso, só por você falar que eu já fiquei orgulhoso. Não, que é isso. Isso aí, a gente começou dentro do esporte, né? Desde pequenininho, né? Isso a gente era bem envolvido nos esportes, tanto na escola quanto nas escolinhas. Desde a escolinha de futsal até a escolinha de judô. Nossos pais, eles sempre envolveram e incentivaram bastante a prática do esporte dentro do nosso período, né, de adolescência, no período infantil. E aí, vendo essa percepção, foi que eu tive a sacada. Não, eu vou fazer vestibular para educação física. Fiz, né, me formei, com pouco tempo eu comecei a atuar dentro da área. Atuei durante 9 anos, né, como técnico da seleção paraibana de natação e técnico da equipe principal master de natação do SESI. Foi onde a gente obteve alguns resultados, né? Inclusive um feito inédito aqui na cidade. Nós somos responsáveis de trazer o primeiro campeonato regional para uma cidade do interior da Paraíba, no caso de Campina Grande, que foi Campina Enxerida, sediou pela primeira vez um campeonato Norte-Nordeste de natação.
E nessa ocasião também nós nos configuramos campeão dessa competição, né? Então foram alguns resultados, né? Dentro disso também, da natação, não é casa de ferreiro e espeto de pau, né? A gente também competia, eu sou campeão também em 2019, 2020 na categoria de 50 metros costa, campeão paraibano, e vice-campeão na categoria de 50 metros peito, na minha categoria, né? Então, o esporte sempre teve bastante presente na minha vida. Só que, com o tempo, né? Como a gente vinha falando aqui, a gente vai dando uma relaxada. E aí, devido às grandes atribuições, a gente, às vezes, falta tempo de cuidar da gente. A gente cuida muito dos outros, né? Eu atrelo muito isso à chegada das responsabilidades, né? Isso. Você é adolescente e tal, não tem Isso. muita responsabilidade, vai chegando, a gente vai acabando sem conseguir encaixar tudo. Isso, O que exatamente. deveria, aí deixa de lado o quê? O que não deveria. O que É não verdade. deveria. O cuidado com o Justo. corpo. O cuidado com o corpo. E voltando, e dentro dessa temática do cuidado com o corpo, foi quando em João Pessoa, né, a gente recebeu das mãos do governador o prêmio do esporte paraibano, como vocês, foi uma homenagem em relação ao trabalho que a gente desenvolveu durante o ano. E nesses registros foi que eu vi, meu Deus, Tá diferente. tá, um monstro. Cara, Engordei, eu cheguei a pesar quase 120 quilos. E foi quando eu disse, não é casa de ferreiro, espeto de pau, não. Tem que ajeitar. Cuidar. Vamos ajeitar. Foi quando dei essa virada de chave e vamos focar. Foi quando realmente coloquei na minha mente e vamos dar o exemplo. Então, foi um processo, não foi fácil, né? Muitas vezes a gente pensa que a motivação vem todo dia, mas não. Motivação, ela não é constante. O que tem que ser constante é a disciplina, né? Disciplina, hábitos de treino. E foi onde o que fez a diferença. Muitas vezes a gente não vai querer entrar todo dia, praticar atividade física, mas o que vai fazer a diferença é justamente a disciplina, né? Quando você, depois de um determinado tempo fazendo atividade física, mesmo sem aquela motivação, mas você passar de frente para um espelho e notar, poxa, que diferente. Verdade. Ou mesmo você provar uma roupa e você vê que a sua silhueta diminuiu, suas medidas estão diminuindo, isso vai lhe motivando. E foi o que aconteceu. Isso veio a motivar, de certa forma, até perder em torno de 24 quilos, 24, 25 quilos, né? E hoje a gente vem Muito mantendo Muito e bom. E foi um processo, não foi é? um Não foi do processo, dia pra noite, não foi em não, 3 jamais. meses. Não, jamais, é Que um o difícil processo. manter, né? E aí, Justo. Muita gente perde, mas fazer a manutenção. A manutenção é que é o mais difícil. Tem alguns estudos interessantes que mostram que em grandes perdas de peso, né, quando você passa realmente para um grau de obesidade e trata, daqui que o seu hipotálamo, que é a região do cérebro ali que controla a fome e a saciedade, vai entender que o seu peso novo tá ok, são média 2 a 4 anos. Caramba. Ou seja, você tem que manter Muito tempo. 2 a 4 anos ali. Para você ficar parado, você tá na escada rolando ao contrário. Você tem que ficar andando para parar, para poder o corpo entender que tá tudo bem, esse novo peso tá ok, você não tá morrendo, tá sob controle. E aí a gente tem um relaxamento naquela fome exagerada, né? Isso, né? O ponto que ele falou agora, relacionado à fome, né? Ao estilo de vida vai ser pro resto da vida. Exatamente. Mas relacionado à dificuldade, tipo, com esse tempo aí você vai começar a se acostumar com aquilo, vai diminuir mais a fome, porque quando a gente vai baixando o peso, a fome vai aumentando. Isso é fisiológico mesmo. Quanto mais você perde, mais o corpo estimula a fome, que é para você tentar ali comer e rebotar o peso. Então aí com o tempo vai se acostumar com aquele volume de comida, vai se acostumar com aquele peso que tá, mas não quer dizer que vai voltar aos hábitos, né? Esse é o problema. É uma questão de consciência, né? Isso. É sempre você tá sempre instalado no que você está fazendo. E acho que para o começo, acho que o maior, o dificultoso é você entender o propósito. Porque Isso a gente pode tirar, Raíssa, de 3 palavrinhas, que a gente viu muito isso dentro de um acampamento que a gente fazia todo mês de janeiro, né? Lá em João Pessoa, em Jacumã. É um acampamento cristão. E onde o líder lá, ele falava que nossa vida pode se basear em 3D, né? É o DDD, determinação, dedicação e disciplina, que é o pastor Cláudio. Um abraço para o senhor, pastor. E isso vem levando realmente como um pilar, né? Do nosso dia a dia, da nossa vida. Isso não apenas para a área
da atividade física, da nutrição, mas eu acredito que para todas as áreas da nossa vida, se a gente tiver como base esses 3 pilares, a gente tem de ser bem-sucedido em qualquer situação que a gente se encontrar. E até porque o corpo, né, é o que sustenta o resto das coisas. Se você Isso. tá ruim, se a saúde tá lá embaixo, não tem como as outras ficar boas, não. É verdade. Eu sempre falo isso para os clientes. Eu digo, aí, se você não ficar bem com o corpo, não tiver saúde, acabou a vida profissional, acabou o resto. Não tem como ninguém trabalhar doente, não. É verdade. É porque se dedica muito, que hoje eu percebo que as pessoas se dedicam muito à área profissional, né? Muito mesmo, de forma absurda. E o corpo fica em segunda instância ali. Quando Depois der eu eu vou. vou, né? Quando der eu vou treinar. Quando der, eu começo a me alimentar melhor. E uma hora vai ser forçada. conta chega, A é, conta a chega. conta chega. Exatamente. Tá ruim. E uma coisa interessante, assim, já me apresentando um pouquinho melhor, né? Eu tô aqui, eu diria que foi meio que Deus que colocou, porque eu não imaginava trabalhar nessa área, né? Eu tinha outras pretensões, outras afinidades na época da medicina. E interessante porque eu tive uma pré-adolescência que eu era gordinho. Na adolescência, o estirão, fiquei magro, praticando karatê, treinava só por diversão, né? Só para ter um network ali network é muito moderno, mas Naquela época, não. pra paquerar, pronto. Network romântico. Minha mulher vai assistir isso aqui pra paquerar mesmo, eu ia pra academia pra paquerar, mas enfim. E ali estirei com um corpo legal, magro, né? E depois eu conheci Renata, a gente começou a namorar, casei, não. Entrei em medicina. Durante os 6 anos de medicina, engordei 30 quilos. Então, se você colocar na média aí, foram 5 quilos por ano. Parece besteira, você terminar um ano aí, tem engordei 5 quilos. Parece pouco para um cara grande como eu era, 1,80, 1,82 de altura. Mas, na média, você vê que eu já saí de um quadro de sobrepeso para um quadro de obesidade. E isso piorou quando eu me formei, que é lógico, né? A gente começa a ganhar dinheiro, começa a entrar em outras rotinas. Isso vai prejudicando. E o meu ápice, assim, de pior estágio da saúde foi exatamente no Covid, quando eu fiquei internado. E durante a internação perdi peso porque eu estava internado. Quando saí da internação do Covid, eu, em dezembro de 2020, ali, janeiro de 2021, cheguei a 147 quilos. E eu tenho algumas fotos, que eu não gostava de tirar foto, lógico. Quando a gente tá com um problema de autoimagem ali, a gente não quer nem ver, né? Mas eu tenho alguns registros dessa época. Em uma dessas fotos na praia, eu olho assim, não tenho como saber que sou eu, né? E assim, você realmente cria existe até um transtorno psicológico associado a essa imagem. Tu conhece essa foto, né? Ele conhece bem essa foto aqui. Já disse, publica essa foto, de vez em quando eu publico. Pois é. E a verdade é que... Publica a foto, eu antes e depois. Exatamente. E aqui falando bem seriamente, meu quadro de obesidade já era um quadro de bariátrica, né? De cirurgia da obesidade. Eu tinha todo o critério, indicação, inclusive. Eli Jackson me acompanhou um tempo. Não foi culpa dele, viu, gente? Eu era um paciente muito difícil nessa época. E é lógico, precisava mudar a minha cabeça. Terapia e outras condutas médicas mesmo precisavam acontecer, né? E aí eu entrei em nutrologia para ver o que a medicina tinha para mim. Sendo bem sincero, eu não entrei para trabalhar nessa área. Me apaixonei depois que eu estava lá dentro, né? E comecei a aplicar o conhecimento que eu estava adquirindo na minha própria vida, na minha própria saúde. E engraçado que alguns tratamentos iguais que eu já tinha tentado, que agora eu entrei com o critério da nutrologia, com o entendimento da nutrologia, e assim, uma medicação que está muito em voga hoje é o Ozempic, né? A canetinha emagrecedora. Eu usei a Falta canetinha... polêmica. Falta polêmica. Eu usei a canetinha emagrecedora antes da nutrologia e foi um desastre. Não emagreci, tive muito efeito colateral. Por quê? Fora de um contexto, fora de um entendimento, sem um acompanhamento médico. Coisa de médico, né? Acha que já sabe. E aí, ainda bem que é ele falando, né? Pois a gente fala mesmo, E aí depois comecei um outro tratamento com outras condutas, com outro acompanhamento e usei a mesma medicação e o resultado que eu tenho hoje, 42 quilos a menos. Então assim, você vê que... Outra coisa, né? E o mais massa dessa história é tipo, continua, tá entendendo? Se eu parar hoje os bons hábitos que eu criei, que eu fabriquei, que eu consegui encaixar na minha rotina, a gente vai voltar a ver o mesmo Hugo de antigamente. Então, isso é uma coisa muito difícil. Eu acho que a Eli Jackson tem essa vivência também de consultório. Muitos pacientes querem o rápido, querem a mudança rápida, instagramável. Isso. Emagrecer para publicar que emagreceu, emagrecer para postar no Instagram, emagrecer porque tem verão chegando. É porque não tem o propósito estabelecido, não tem um propósito estabelecido. Perfeito. E acha que existe emagrecimento definitivo, que é o que eu sempre bato na tecla. As pessoas veem muito no Instagram vendendo, existe um emagrecimento definitivo, emagrecimento definitivo, isso não existe. O corpo da gente está condicionado àquilo que eu estou fazendo.
Então, se eu Exatamente. paro de ter um estilo de vida saudável, se eu paro de treinar, ou se eu paro de fazer dieta, o meu corpo ele consegue engordar novamente. Então, não existe uma cura para a obesidade, é uma remissão. Controle. Você controlou aquela doença. A obesidade ela é uma doença. Então está controlado porque eu estou tendo um estilo de vida saudável. Na medida que voltar a comer ruim ou que parar de treinar, tipo, eu estou me alimentando bem ainda, mas não está tendo gasto energético, está deixando de lado o exercício, o peso vai começar a subir novamente. E Então uma não coisa existe é um emagrecimento definitivo. É Uhum. condicionado àquilo que eu faço. E é uma coisa que é um pouco polêmica também, que é a questão de hoje tem uma romantização da obesidade. E a gente precisa ser honesto, enquanto medicina, enquanto nutrição, enquanto educação física, não temos como lidar diferente. É uma doença, não tem como lidar diferente. E é muito difícil, às vezes, você pegar um paciente que está inundado ali por informação na internet, que ele tem que aceitar o próprio corpo, e beleza, tudo bem, não tem problema. Começa daí, né, Hugo? É, Você tem que aceitar a sua exatamente, realidade. sim, mas entender que tem algo a ser feito por si próprio, pela Isso. própria saúde. E assim, a obesidade hoje tem... hoje não, né? Já há muitos anos tem Uhum. CID, mas hoje a gente luta para que esse CID seja mais conhecido entre os próprios médicos, né? Uhum. E entender que é uma doença com controle. Ela não é... A gente não tem uma cura estabelecida, que já que você acabou de falar. É tão importante para a gente no consultório e para nossas amizades, para as pessoas que nós amamos, para nossos pais, para nossa família, e entender que a obesidade tem controle. Então, ela sempre precisa da manutenção do tratamento. Nem sempre farmacológico, sempre na dieta, sempre no treino, isso é fundamental. Nem sempre o aspecto farmacológico do tratamento vai ser necessário a longo prazo. E se for, tudo bem, a gente precisa ter calma, né, quanto a isso, mas ter essa consciência. É uma doença crônica, né? Até no episódio que a gente já lançou, uma amiga minha, Raíssa Costa, ela falou da importância, que ela estava numa luta muito grande para essa questão de emagrece e doente. Quando ela foi para uma nutróloga, que ela entendeu o funcionamento do corpo dela. Muda tudo. Aí é onde você dá o estalo diferente, né? Aí ela casou, fez a casadinha correta, entendeu como é que tá a fisiologia dela, o que é que ela precisa realmente, qual a guerra que ela vai lutar. Casou com a atividade física e ela está na... Olha, Raíssa, depois desse episódio, se você não abraçar um nutricionista, é porque não quis. Mas indicações temos. E ela tá nessa questão de encontrar uma alimentação que ela adota como estilo de vida. Porque eu acho que é justamente isso. Não tem que olhar como o projeto verão, o projeto carnaval. É o meu propósito de vida. Eu estou aqui primeiro pela minha... Como a gente comentou até, estética é fundamental, minha gente. Um educador físico, ele precisa ter. Ele por si, já vai ser ele mesmo o produto, a imagem, o cartão postal, isso daí. E a estética conta. Mas principalmente a questão da saúde. Você está com sua mente equilibrada, você está estabelecendo... E é como a gente estava comentando, quando você tira um hábito ruim, outro saudável vai preencher o lugar. Eu gosto muito de atrelar a estética à saúde também, né? Exatamente. Porque ela interfere diretamente na saúde mental. Uhum. Então, se a pessoa se sente bem com a estética dela, ela vai ser uma pessoa mais feliz, mais motivada, que é o que ele citou. Quando vai cair no peso, eu vou ficando mais motivado. Ou seja, a estética é assim... não é? Ela dá prazer você ver uma calça ficando mais folgada. Então, a estética, ela é também parte de saúde. A gente não pode... dividir, tu trabalha com estética ou com saúde? Eu digo, eu trabalho com saúde, mas a estética está dentro dela. É verdade. Está englobado, né? Não separa, não. É tudo juntinho ali. Um aspecto assim, de parceria muito forte que a gente tem no consultório com a parte da psicologia, porque entender o mecanismo de criação de hábitos, né? E a psicologia, ela tem muito material na filosofia também, que coloca mais ou menos um ritmo em 3 etapas para a criação de um hábito, né? Você precisa do gatilho, precisa da rotina e aí a recompensa. E muitas das vezes o tempo, a consulta na nutrologia ela é demorada. A gente trabalha alguns aspectos e boa parte desses aspectos que a gente trabalha é tentar encontrar onde é que está a falha desse paciente. Será que ele está faltando gatilho para ele melhorar a saúde? Será que ele não compreendeu ainda? Será que falta informação de que aquilo é ruim para ele? De que se ele continuar no mesmo ritmo, ele não vai conseguir segurar os netos no braço. Ele não vai conseguir calçar um tênis quando ele tiver com 70 anos. Né? E é assim, qual é a informação que está faltando? Qual é o gatilho que está faltando? Às vezes não é o gatilho, às vezes já tem os gatilhos adequados, você consegue colocar ali pontos onde ele vai realmente entender que precisa partir para uma rotina. E aí você precisa guiar ele numa rotina correta, né? Às vezes eu vejo gente, até no trabalho, eu também sou plantonista do SAMU, e às vezes na sala de regulação a gente tem algumas conversas. Doutor Hugo é nutrólogo, vamos conversar sobre dieta. Começa as consulta 0800, né, galera? Sempre. E aí chega, doutor, olha, tirei macarrão. Aí chega na alegria.
Tô falando, tu sabe o que eu tô falando. A indireta. Tirei o macarrão. Aí, beleza. Aí chega como se tivesse... Aí ele estabeleceu a rotina dele ali, como tirar o macarrão, como sendo um negócio massa. Ele saiu detonado da conversa. Porque eu disse, bicho, tu tirou o macarrão, aí comeu de sobremesa do almoço, que ele tirou o macarrão, ele comeu uma manga e um suco de laranja, de 400 ml. Eu disse, cara, tu almoçou 2 vezes nessa conversa. Aí a desculpa, mas eu botei o suco sem açúcar, né? Eu não botei o suco sem Pois açúcar. E aí a gente trabalha nessas 3 etapas, né? Às vezes você vai corrigir gatilhos, criar gatilhos para o paciente, para criar hábitos. Às vezes você vai corrigir e dar o caminho das pedras nas rotinas, nas novas rotinas, para que ele possa enxergar as recompensas. Interessante que as recompensas é um negócio que a gente também precisa mostrar aos pacientes. Porque os pacientes, às vezes, ficam atrelados a um peso na balança. E aí eu preciso dizer, meu querido, senta aqui, vamos ver a bioimpedância, porque tu tá melhor do que tu tava. Mesmo que mesmo que essa diferença na balança irrelevante de 1 quilo, 1,5 kg. Conhecimento, E né? dependendo Conhecimento que ele vai tendo conhecimento, vai criando, isso. vai aprender e Dependendo vai ganhando até do consciência. treino, você pode chegar a perder de 1 a 2 quilos de líquido, né? De líquido. De líquido Então, do treino. Então, a pra um balança lado é ou o pro último recurso Exatamente. visual que a Uma gente vez recomenda repercutiu de olhar. Hulk, né? Que um jogo de futebol ele baixava 6 quilos. Aí Sim, eu recebi demais no meu direct. Eita, olha isso, ó. Como é que faz isso? Eu Como quero é essa assim? dieta. Eu digo, véi, é suor. É suor, é somente isso. É suor. O Eli Jackson, e assim, perguntando direcionada assim, a queixa principal realmente do pessoal hoje em relação à alimentação é, não consigo seguir esse estilo. Ou consegue um mês e relaxa no outro. Eu queria realmente, porque a gente tem, eu não sei se é questão de brasileiro ou de mundo, porque eu acredito que comida é social. Você sair para conversar, Sim. comida de casa, a gente tem o privilégio de, a nossa mãe cozinha muito bem. Então, pra gente é prazeroso estar à mesa. Sim. A felicidade é que ela também faz uma comida saudável, ela gosta Ótimo. dessa questão de implantar realmente esses hábitos lá em casa. Mas tem muita gente, casa de vó, meu filho come aquele bolo, aquele não sei o quê, aquele tal. cultural. É cultural. Às vezes, minha questão é com a nutrição. A gente, até que ponto eu tenho que entender aquele primeiro plano alimentar como algo restrito e necessário, ou algo que eu posso flexibilizar? Médio, depende muito de cada indivíduo. Uhum. Por exemplo, tem gente que ela tá na vibe de fazer uma coisa restrita. Ou seja, ela já vem lá com um estilo de vida mais saudável e ela quer emagrecer mais um pouquinho e tá disposta a passar um pouquinho de fome. Então você vai e aplica. Uhum. Já outra pessoa não, ela chega lá, ela totalmente desmantelada a alimentação dela e ela quer ajustar a alimentação dela. Eu não vou iniciar com um protocolo bem restrito, porque ela nunca fez dieta, ela não tem um estilo de vida saudável, ela vai sentir uma dificuldade absurda. Então, o nível de restrição não é de acordo com o objetivo, emagrecer, é de acordo com o perfil da pessoa. Tem gente que tem um perfil de fazer uma coisa mais restrita e não vai ser um problema. Do mesmo jeito que tem profissionais que trabalham de forma diferente. Eu não tenho um perfil de colocar dieta muito restrita. Então, as pessoas que me procuram são pessoas que procuram um profissional com esse perfil. Eu não quero fazer uma dieta zero carboidrato. Não quero fazer uma dieta de jejum intermitente. Então, me procura. E vai ter gente que vai se dar muito bem comigo, porque é o perfil dela. E tem gente que vai se dar muito bem com outras pessoas que gostam de estar aplicando jejum intermitente, que é o perfil dela ser hardcore ali. Então, essa questão de manter constante disciplina é o primeiro autoconhecimento, né? Isso, é o autoconhecimento. O autoconhecimento. É muito vinculado. Né? Tem, às vezes você vai construir uma dieta por um período e depois você muda. Isso, entendeu? Então, tipo, ver o nível de adesão daquela pessoa aí, mas isso precisa ser muito claro quanto profissional e a pessoa que vai fazer. Então, olha, isso aqui tem chance de dar errado. Por exemplo, a gente sabe que restrição, a maioria tem dificuldade. Então, fazer uma dieta com baixo carboidrato é difícil. Então, se eu vou aplicar aquilo ali no cliente, eu preciso avisar. Eu preciso ser claro, essa dieta aqui é difícil. Tu quer esse caminho? Vamos tentar? Se ela disser, vamos tentar, então vamos. Mas ela tá sabendo que vai ser difícil. Ela tá disposta, já entra consciente. E quando tiver dificuldade, se ela não quiser mais, ela tem todo o direito de dizer, ei, deu certo não, isso não estou tendo adesão, e a gente muda. Certo. Como, do mesmo jeito, o contrário. Tem gente que a gente vai ser mais flexível, mas o resultado é pequeno. Porque se está sendo mais flexível, o resultado em menor magnitude. Vem o resultado, porém em menor magnitude. Aí acontece que a pessoa fica meio que frustrada com aquele resultado. Aí ela passa a querer uma dieta um pouco mais restrita. Óbvio, o profissional ele precisa ser sensível quando se
dá para ir na vibe dela, ou precisa jogar um balde d'água, né? Chamar a realidade. Né? Isso, às vezes tem que ser sensível quanto a isso, mas a gente pode mudar, no meio do acompanhamento, mudar a estratégia, fazer periodização, igual ele falou, como eu faço diariamente, tipo, com pessoas que já têm um estilo de vida saudável, é mais fácil a gente fazer uma periodização, porque ela já tem um hábito bom, a dificuldade dela vai ser uma fominha a mais, uma vontade de comer uma besteira vez ou outra que ela vai controlar, mas ela já sabe lidar com aquilo. Né? Porque às vezes quando problema. se fala de constância e disciplina, o pessoal pensa que ele botou você num gesso. É, Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode não sei o quê, não posso faltar um cardio. Não, Luiz, então, assim... Luiz, eu tava doente. Não é nada, eu tava doente. Não posso faltar um cardio, não posso não sei o quê. E não é. Você realmente, você vê que você é conduzido por profissionais competentes, porque também vale essa grande ressalta. Profissional que vai entender o seu organismo, a sua fisiologia. Entender também, como você acabou de falar, e muito bem colocada a fala dele, Jackson, a questão dos biotipos, né? Isso. Existem biotipos corporais que eles são mais tendenciosos a ganhar massa muscular. Né? Nós temos 3 tipos de biotipos, né? O ectomorfo, o endomorfo e o mesomorfo. Então, vai ter aluno que vai ser diferente em relação ao tipo de treino, ao tipo de dieta que ele vai se adaptar melhor, vai ser diferente em relação ao outro, né? Varia muito também do biotipo corporal. Genética É um fator preponderante. E muito importante quando o paciente às vezes está saindo do consultório e eu faço a parceria, né, com o nutricionista, eu peço o telefone do educador físico por causa disso. Às vezes, o perfil daquele paciente não é de receber um plano alimentar, um papel ali com 2 tipos de café da manhã e seguir. Ele vai rasgar aquele papel, não vai nem querer saber daquele papel. Às vezes aquele paciente ali é aquele paciente que o nutricionista, até o próprio psicólogo, eu no meu consultório, vou ter que sentar com ele e fazer ele entender melhor sobre comida. Perfeito. Quando você chegar no self-service, quando você chegar lá no Gulas, quando você chegar lá no Urca Grill, fazendo propaganda, né? Por favor, patrocinadores já né? fiquem à vontade. O que você vai botar no seu pratinho? Né? Qual vai ser a sua meta ali de contenção de danos quando você fizer a social com seus amigos? Quando você estiver assistindo um filme com a sua namorada, qual vai ser a comida? O que vocês gostam? Como é que vai ser esse rolê? Como é que a gente diminui o dano desse rolê? Então, mudar também a consciência sobre o que significa comida. Né? Comida, você falou perfeitamente, Raíssa, é muito social. Eu venho de uma família que as pessoas dizem que ama fazendo comida umas para as outras. Isso. Então, eu aprendi, inclusive, eu venho da casa da minha avó agora, o arroz com galinha dela, se eu comer só um prato, para ela é uma ofensa. Então, assim, eu já sei que eu ia lá, eu já tive que comer menos no café da manhã para poder chegar lá e comer 2 vezes. Porque senão ela vai dizer que eu não amo mais ela. Então, assim, isso é verdade. A gente tem que entender que as pessoas sentam com a gente no consultório, não é um corpo e um papel. Não, são vidas, sentimentos, emoções, relacionamentos diferentes com a comida. E a gente precisa lidar com isso, né? E por isso que a gente tem bons profissionais que enxergam isso, né? Que conseguem aplicar ver o indivíduo como um todo. Perfeitamente. Ele não é uma dieta, entendeu? A pessoa não é uma dieta. Não é uma contagem de calorias. Não é uma contagem de calorias, ela é uma pessoa. Fazer dieta é parte dela. Eu lembro que na época da universidade, só uma vez você falou dessa questão de não é controle de calorias, a gente pegava uma dieta pronta de internet, que tinha que bater 1.000 e poucas calorias. A gente ficava contando as calorias, tipo, comia um pastel de manhã, aí anotava pra tipo assim, aí quando era de noite, não, ainda sobra tantas calorias, aí lá vai comer um pedaço de pizza. Você vê assim, que o pessoal realmente entendia. Ainda bem que a área não era saúde, ainda bem que a galera era de humanas. Porque, meu amigo... Totalmente equivocado, né? Não, aí tem agora o ChatGPT, né? Isso. Plano alimentado de todo isso, tipo. Entendeu? Mas o que é que nunca vai conseguir substituir? Não tem emoção. Não tem não é emoção, então não sabe entender o indivíduo como uma pessoa, entendeu? E a gente precisa que é o que a gente como profissional faz. Eu entendo a dificuldade dela e acaba... Então nunca vai substituir aplicativo, né? As pessoas têm muito medo. Aplicativo vai substituir o nutricionista. Não tem como. Se o que eu fizer se reduzir ao que o aplicativo faz, pô, eu tô fraco. Pois é verdade. Não é, entendeu? Não e é sobre essa humanização da saúde que a gente tem que falar sobre isso, né? Sim. Tanto da integração entre as áreas, que cada vez mais é necessária, como da humanização, né, bicho? Parar de olhar simplesmente o paciente como a doença dele, ou o problema dele, o gordinho, né? Não, e assim, eu passei muito tempo esse processo, né? Tu falou no começo da tua apresentação, eu me identifico demais, porque alguns anos da minha vida, uma das maiores raivas que eu tinha era ir comprar roupa.
Porque não cabia. Não cabia. E é muito Às vezes eu comum. perguntava, às vezes eu olhava lá de fora para ver se tinha algum. Não tem. Essa aqui eu não entro, para não passar raiva. É muito comum. E às vezes você pega um paciente como esse, né? E você não tem empatia por ele. Você vê que ele ali perdeu 5 quilos, 10 quilos, aí recuperou os outros 5 quilos. E às vezes eu falo isso porque já aconteceu com pessoas da minha família. Você vai para um consultório de um cardiologista, temos cardiologistas bons, né? Que se atualizam na questão da nutroterapia, mas tem alguns mais antigos, né? Que chega pro paciente e cria vergonha na cara. Fecha a boca, né? Passou cadialina, tem essa piada na internet, nos anos 2000, não sei se vocês lembram dessa. Lembro. Mas isso é absurdo, né? Então a gente precisa dessa humanização, né, da medicina. Realmente encarar o nosso paciente como um coração, uma mente ali que tá buscando ajuda, então já deu um passo Isso. muito Que grande. já não é fácil, né? Não, muito fácil. grande. Não. Já não é fácil. Tem Você várias sai da situações zona em de conforto, consultório. né? Isso. E você sair da zona de conforto é algo que vai mexer com o seu emocional. E hoje a gente vê que tudo, como a gente veio falando antes do programa começar, tudo vai aqui. Vem daqui e provém daqui. Se a gente não tiver com a nossa mente equilibrada, o nosso corpo também não vai estar equilibrado. Então, para isso, a gente tem que trabalhar muito nosso emocional, né? Com a consulta com o paciente, né? Você se colocando no lugar dele. A gente, na nossa área, também se colocando no lugar do nosso aluno, né? E tentando adaptar da melhor forma para que ele saia dessa zona de conforto e ganhe esse resultado que ele esperava. Não vale lembrar que não é um resultado que vai vir do dia para a noite. É um processo. E esse processo é onde a gente tem que trabalhar o nosso emocional e saber que a gente está no processo. Então, é uma constância. É uma O tempo constância. inteiro. Por isso que a gente fala muito sobre estilo de vida. Isso. É estilo de vida, acabou. Não tem, Não tem. Inclusive, assim, não tem outro caminho, não. Na Europa, a gente já tem a evolução, né, de medicina do estilo de vida ser uma especialidade médica, né? O Brasil está engatinhando muito ainda nesse aspecto, mas para você ver como isso é importante ao passo de que se tornar uma especialidade médica separada das outras, medicina do estilo de vida, capaz de orientar o paciente nessa busca, né? Então, assim, isso é fundamental. E quando a gente analisa as pessoas ao nosso redor, muitos de nós temos alguém em casa, alguém que a gente ama, que precisa, não por uma questão estética, mas por uma questão de saúde, melhorar hábitos, né? E o quanto a gente tem o poder de mudar o nosso ambiente, né, dentro de casa. Isso. De arrastar pessoas. Aí você disse que você arrastou a galera dentro de casa. Isso é Dá muito trabalho. bom. Isso. Mas a Dá pessoa trabalho. consegue. Porque Que lá em casa, para mudar, Não é. pra mudar o contexto, de como minha mãe come, meu amigo dá um trabalho. Mas a bichinha, ela tá treinando bem direitinho. Agora não mudou a chave. meu amigo. No processo, assim, o que é que você poderia dizer que, não, com o meu paciente, o maior entrave para conquistar essa questão da constância, da disciplina, seria mais, assim, que vocês, não, de modo geral, eu posso dizer que o que é difícil para o pessoal é constância e disciplina, é isso daqui. Tem esse que vocês conseguem padronizar nesse aspecto de Rotina. Não sei pra... a rotina. Eu acho que o que mais pega hoje é rotina. As pessoas, elas estão numa rotina muito cansativa mesmo, né? Aham. Então, você encarar o cansaço no final do dia, ainda ir fazer um exercício físico, não é fácil. Então, é tanto que eu incentivo muito as pessoas a ir logo Eu cedo. vou logo de manhã. É, Senão eu furo. e logo cedo, a chance de imprevisto é bem Pro resto do menor. dia. A chance de imprevisto Uhum. cai. É. Vai lá pra baixo, então, tipo, de manhã o povo tá dormindo ainda e eu tô treinando. É. Aí tem a dificuldade que Até é acordar. ajuda, né, Eli Jackson? Que, eu tava até conversando assim em casa, quando eu faço logo o treino de manhã, o resto do dia, até para tomar decisões correta, Sim, não sim. menos danosa, que realmente, graças a Deus, a gente tem uma consciência Da da alimentação até equilibrada, é melhor. Porque, cara, eu cumpri tão bem meu treino, eu não vou jacar, não. É não vou... É o acordo que você fez com você mesmo. Comigo nessa mesmo. manhã. Eu sofri de manhã. Primeiro, eu acordei cedo. Eu que é um precisei sacrifício. levantar não sei quanto de quilo, de peso, de tudo naquele treino de musculação pra numa estragar coxinha. num doce, sabe? Exatamente. Aí eu digo, não, vou continuar aqui, Eu deixar... senti muito isso na pandemia, como tá atrelado à educação física, né? O treino com Porque a a galera parou dieta. de treinar. As pessoas pararam de treinar e chutaram o balde na dieta, como se não vale a pena fazer dieta se eu não tô treinando. Mas não é. É porque tá tão vinculado que quando não tá treinando, uma não tem ânimo casadinha, pra fazer É uma dieta. casadinha. Em minha defesa, longe de mim que eu fiz isso na pandemia. É, né? Jamais. A sensação era de tô em casa, tô relaxada,
Pronto. Não tem, aí não tem a cobrança, né? Não engorda. Não engordo. Quando Não sei acabou se a eu vou morrer. Quando Eu acabou a vou- pandemia, que eu peguei a primeira calça, eu disse, o que foi isso? Nessa Como- historinha. como A é que foi pandemia isso? refletiu em um ganho de peso enorme. Muito. como E acho todo. que Sem falar hoje... também nos distúrbios alimentares que Isso. concederam também através Exato. disso. Isso. Né? E isso é outro problema. A parte de distúrbios alimentares hoje é uma epidemia. Gigante. É uma epidemia. E assim, a gente tem o apoio da psiquiatria, né? Mas Uhum. não dá tempo, às vezes, chegar no psiquiatra. Às vezes, no consultório do nutricionista, você tem que abordar. No meu consultório como clínico, eu já tinha que abordar. Hoje, como nutrólogo, aí nem se fala. Mas a questão dos transtornos de desordem alimentar são extremamente relevantes. E eu diria muito... tem um valor preditivo negativo em relação à quantidade de diagnóstico que não é feito. Né? Muita gente passa batida. Ah, não, foi só aquela vez que eu comi uma pizza inteira. Besteira. Caramba, Foi uma vez, beleza. Quantas vezes por semana? Quantas semanas seguidas? Há quantos meses você tem esse hábito? Infelizmente, não é acessível para todo mundo um acompanhamento com psicólogo, né? É verdade. mais Financeiramente, difícil. principalmente, né? As pessoas se Aham. queixam muito. Eu falo com meus colegas que é educador físico, todo mundo que paga um personal consegue pagar um nutricionista. Mas meus clientes, nem todo mundo consegue pagar um personal, porque é uma diferença por mês, quando a gente vai o custo do mês de um personal, bem superior ao nutricionista. Então as pessoas vão lá e já passam no cartão para pagar um nutricionista e acabou o personal. Como é que eu vou cobrar ela para ter um treino? Isso, o que tinha para investir. Então meio que escolhe, né? Aí chega lá e eu vejo a necessidade dela ir para uma psicóloga. Por mais que eu abra mão, eu diga assim, é melhor você ir para psicóloga primeiro, para poder depois voltar para a nutrição, que eu não vou conseguir intervir tanto. Aí ela não consegue. Não dá, pô, não dá não. Então a gente tem que ter o mínimo de conhecimento daquele problema para tentar fazer alguma coisa, né? Que é bem difícil, você não é da área. Sem falar que, tocando nessa temática, né, da nossa mente, do nosso emocional, estudos comprovaram que realmente a atividade física, né, juntamente com a boa alimentação, ela pode reduzir até os níveis de depressão ao ponto do paciente, do nosso aluno, que já foi caso de alunos meus, deixaram até de tomar a medicação por causa justamente do efeito dopaminérgico, né, que a atividade física proporciona. E você falou na sua apresentação que você gosta de correr, e eu também sou apaixonado por corrida também, já tive grupos de corrida, inclusive era professor. E a gente e a gente via muito isso. Às vezes você acordava às 5 horas da manhã para fazer um longão de 15 quilômetros, aí você trabalha a sua mente e diz, não, eu não vou aguentar não, vou fazer só 5. Aí com 2,5 você diz, eu vou só até aquele poste. Aí você vai enganando a sua mente, enganando, até que você conclui o treino e você diz, caramba, eu fui capaz. Que bacana, que massa. Isso vai lhe causar um efeito dopaminérgico no seu cérebro, ao ponto de você realmente se sentir motivado a atingir metas, exatamente. E você entender assim, de que isso é biológico. Totalmente. Porque, bicho, a gente precisa de alimentação boa para produzir esses neurotransmissores. Exatamente. Sim. E o treino, ele serve como catalisador, ele serve como estimulador, ele já é um agente enzimático para produzir serotonina e dopamina. Então, você precisa consumir tirosina, você precisa consumir 5-HTP. Se você não tiver isso na dieta, beleza, você não vai ter. Se seu intestino não estiver funcionando direito, você não vai produzir serotonina direito, você não vai produzir dopamina direito. Então, assim, A tudo fisiologia ligado. é tudo Ligado. Então, assim, você pega esse paciente que às vezes está usando aí uma fluoxetina da vida, né? E assim, tem todo o critério, né, pra gente prescrever uma medicação útil, né? Tem paciente que usa com todo o critério. Mas é uma medicação que às vezes o paciente, se fizesse ali uma modulaçãozinha intestinal, se desse um pouco mais de atenção ali para a microbiota intestinal, corrigir a alimentação, melhorar a fibra, ele talvez não precisasse dessa medicação que você acabou de dizer. Exatamente. Então, se ele conseguisse encaixar na rotina um treino, né, e melhorar um básico da alimentação, às vezes não é muita coisa, às vezes é uma coisa simples. Você já consegue um efeito no humor desse paciente. Então, essa cadeia de gatilho, rotina e recompensa, eu concordo com a Jackson. Acho que tempo é a palavra que todo mundo está preso a ele. Isso é um problema para todo mundo. Tempo, eu acho que se for uma palavra, uma questão assim de consultório, que é constante, eu acho muito raro eu pegar um paciente e não, aposentado, que não tem nada a ver. Mas tempo é uma questão chave, né? Mas assim, na maioria das vezes, quando o paciente vem para um nutrólogo, ele já vem triado de algumas complicações, né? Talvez seja o paciente que
ele já foi no nutricionista, o paciente que já tentou fazer alguma coisa antes e não Uhum. foi. Então, ouvi falar que tem um médico que cuida disso, e ele vai lá. Uhum. Tem um paciente que às vezes já tem uma complicação a mais, então eu vou escacaviar um pouquinho mais, Uhum. para saber se está faltando alguns gatilhos, se tem precisando corrigir rotinas ou está precisando enxergar recompensas. Então, qual é o ponto que esse paciente Perfeito. está... É um trabalho bem completinho, né, Hugo? É. E às vezes a gente quer o fim, mas se entendesse a fisiologia de base do seu próprio organismo, acho que encaminhava, facilitava muito. Até os outros profissionais, né? Totalmente. Porque- Para tudo na vida. Isso. Tem um começo, um meio e o fim. O fim é justamente esse resultado. E às vezes esse começo é onde muita gente cai e não consegue chegar nesse resultado tão desejado. Mas como o tema do programa aqui, né, a constância é o que vai te levar àquele resultado que você almeja. Sim, Então, para tudo na vida, né? verdade. E é difícil. Não, É difícil. não Ser é nada constante no fácil. estilo de vida Pronto, é saudável difícil, mas e um fator estimulante? Qual vocês, assim, na vertente de cada um, colocaria esse? Pra mim, esse fator é estimulante pra... Rapaz, essa pergunta ela é muito, ampla, né? muito ampla, o fator estimulante. Porque na maioria das vezes em consultório eu tenho estética boa mesmo. Aham. A maioria das vezes. Eu acho isso até certo ponto perigoso, que eu sempre falo para os clientes. É um pouquinho perigoso estar atrelado somente à estética, Uhum. porque nem sempre ela vai ficar numa constante de emagrecimento. Então é motivante, como ele falou no início, quando começa a cair o peso, as pessoas se empolgam. Aham. Mas chega a hora que já não é tão Que empolgante estacionou o peso. Isso, ou tá vindo pouquinho Aham. acima do que ela esperava. Porque as Aham. pessoas se frustram, basta não vir proporcional ao que ela imaginava, É né? verdade. Perguntar assim, qual a ideia de peso que tu quer para um mês, assim, que tu Aham. imagina? 5 quilos. Aí eu pego e boto 1. Porque se eu começar do 1, se vier 1, ela não fica frustrada. Aham. Mas se ela criar expectativa em cima de 5 e vier 1, aí a Aham. frustração é grande. Então eu acabo fazendo isso, Aham. entendeu? Mas não. A estética acho que Enfim, é o mais rápido, é né, de se abordar, mais é. fácil às vezes. de você Quase tentar. todo mundo vem porque quer uma estética E melhor é muito mesmo. comum, assim, né? É perigoso. Quando a gente pega... Eu acredito que no consultório, realmente, na parte de psicologia, eles conseguem abordar muito mais coisas, né? Aham. Logicamente. Mas numa consulta médica, nutricional, eu acho que a gente fica realmente em alguns pontos, né? E na nutrologia eu trago 5 principais, né? Então, comer melhor para quê, né? Treinar para quê? Com que objetivo? Dormir melhor. Relacionamentos, como é que tá a vida sexual, como é que tá o casamento. Então, tentar ver realmente quais são os gargalos da qualidade de vida daquele paciente, onde é que ele está perdendo qualidade de vida, onde é que essa banheira está furada, para a gente tapar os buracos, né? E aí eu vejo de cada paciente o que é que seria um estímulo, né? Eu tenho um paciente atleta que o objetivo dele é melhorar os tempos dele no CrossFit. O cara quer competir, quer ir na frente. Então, o objetivo de vida dele é esse. Então, eu consigo trabalhar a mente, os objetivos, o que eu vou passar de medicação, de suplementação para esse paciente focado nesse objetivo. Já tem outro paciente que ele está lá simplesmente porque ele queria estar mais forte para o verão. Já chega esse paciente. Ou entrar num vestido. Entrar no vestido por causa de uma muito comum. formatura, de um casamento. Então, assim, beleza, esse paciente, o objetivo dele é válido? Totalmente, é o objetivo dele, eu vou lidar com o objetivo dele. Talvez eu vou abrir os olhos dele para outras coisas, vou, se eu tiver tempo e oportunidade, Jesus abençoa, a gente une ali a fé no coração e a ciência e a gente abençoa a vida do paciente também de outras formas, né? Trazendo um olhar sobre a saúde dele. Mas são objetivos válidos. Então, às vezes, o que vai ser mais estimulante para aquele paciente é o que ele trouxe mesmo, é aquilo que ele já apresentou à mesa quando ele sentou com você, quando ele marcou a consulta. E às vezes é uma questão realmente sentimental, a pessoa está se sentindo mal do casamento, está precisando de ajuda, enfim. Então, Às vezes vai com uma prioridade no decorrer do processo, a gente aí você vai se traz descobrindo, outras né? Vai se Isso, descobrindo. Isso é muito comum. Isso é Isso. muito comum. Até por ver benefícios que ela não enxergava. Por exemplo, a pessoa dormia mal, né? Dormia mal, vivia cansada e tal, mas a meta dela ao ir para um nutricionista foi emagrecer. Mas Quando ela começa a fazer a dieta, antes mesmo de gerar emagrecimento, ela já começa a dormir melhor. Aí também já começa a se sentir mais disposta. Na mesma hora, ela começa a perceber os benefícios de comer bem. Ou seja, não está somente atrelado a emagrecer. Ela já se empolga. Que às vezes ali. naturaliza, Se torna um né? estilo de vida. Isso. E naturaliza. Eu durmo mal, já me acostumei com dormir ruim. É assim mesmo. É assim mesmo.
Infelizmente, hoje, o pessoal busca muito rápido a questão de remédio também. Eu Uhum. não é pauta polêmica, mas eu também não sou muito favorável. Sou favorável quando é uma coisa guiada, quando é como o Hugo falou. É uma medicação usada da forma correta, ela vai realmente lhe alavancar. Mas, às vezes, não. O que acontece mais hoje é o conforto, né? Tô dormindo mal, deixa eu tomar aqui Eu posso abrir um parênteses aqui. Às vezes, nem assim é bom usar. Porque né, tem alguns colegas que passam porque a gente tem preguiça de lidar com o paciente e passa um remédio que é mais fácil. Porque é trabalhoso, né? O lidar, Assim, sinceramente, hoje, o que a gente tem nível de evidência sobre sono, por exemplo, pegando só o sono, é de que terapias não medicamentosas são muito mais eficazes do que higiene do sono. Higiene do sono. Dá trabalho. É melhor tomar o remedinho. Entendendo? Aí entra naquele ponto, rotina. Exato. Às vezes o pessoal não consegue estabelecer boa rotina porque de novo, acha que colocou no gesso, naquela caixinha. A rotina é coisa ruim. Não vou dar spoiler, porque vem um episódio aí sobre. E o pessoal tem essa restrição muito grande, né? De não vou... Muitas vezes, meu treino funcionou como algo terapêutico. De terminar o treino, de caramba... Eu sabia que eu não queria ir, mas eu sabia que eu ia voltar diferente. Quando termina, tá bem, né? Tá bem, acabada, tremendo, mas estou bem. É realmente uma questão muito de você estabelecer aquele compromisso. Hoje eu vejo responsabilidade. Disciplina. Você falou agora em compromisso, né? Tanto que, às vezes, as pessoas vinculam o compromisso com o nutricionista. Então, tipo, por isso que precisa do acompanhamento. Sabe como é para comer, tipo, já tem uma dieta em mãos, ou enfim, já foi para vamos dizer, já se consultou comigo, mas não fez a dieta, passou 2-3 meses, ela tá com a dieta lá e ela prefere voltar. Mas para ter que dar a satisfação de ir lá novamente. Então serve como muleta. Eu digo, às vezes o nutricionista serve como muleta. Verdade. Porque ela cria um compromisso, né? Cria um compromisso com a outra pessoa, até ela conseguir ter consciência suficiente para ter um compromisso consigo mesmo. Mas vai servir de muleta nutricionista. Já teve aí um paciente que te bloqueou de história para não ver que estava comendo? Não. E já tem aquele se tem, eu não sei, né? Não, tem porque a gente olha no outro Instagram e dá para ver. Mas tem os perfis diferentes, é muito engraçado isso. Porque tem paciente que esconde a comida, né? E tem um paciente que mostra mesmo porque quer levar bronca. Eu preciso, né? Eu preciso de alguém. É aquele compromisso, né? Não, eu tenho que fazer isso porque eu me comprometi com fulano. Isso. Com meus alunos, né? Eu tenho que treinar e mostrar o meu treino feito porque eu me comprometi com o professor. Então, eu tenho que mostrar, né? Só que você tem que colocar na sua cabeça que o principal colhedor daquele benefício vai ser você. Seja para tudo na vida, né? O que a gente planta, a gente colhe. Se a gente plantar bons hábitos, né? Uma boa nutrição, uma atividade física regular, com certeza vamos colher qualidade de vida. Da mesma forma, o contrário. Se negligenciarmos no principal, não seremos bons nas outras coisas fundamentais. Sim. E a gente pensa que velhice é longe. Mas chega, viu? Chega. Eu não passei ainda não, viu? Tô chegando nele esse ano. Boato, né? Eu escuto de longe. Antigamente eu mandava os memes de mais de 30 para um amigo meu chamado Elinho, né? Hoje é para mim também. Eu digo, meu Deus do céu, como é que pode isso? Eu achei muito bom a série da igreja que teve sobre vícios e virtudes. Sim. Eu acho que para mim ali foi uma virada talvez de internalizar. Às vezes a gente realmente pensa que... besteirinha, eu quero temperança diante de uma mesa sabe? O que é Natal, uma ceia, uma besteirinha, é só uma vez perdida. Mas você vê como isso é importante no seu dia a dia, porque você fortalece outras áreas. Você fortalece sua coragem, sua prudência, porque se você não pode... Os intolerantes à lactose vão entender a minha fala. Imprudentes. Se você é intolerante, cuidado. Cuidado. O Hugo sabe muito bem disso, porque o efeito danoso toma enzima. E é uma coisa que eu botei pra mim. Assim, depois que eu assisti a série, eu disse, não vou ficar refém de enzima. Não vou ficar disso aqui. Eu tenho que criar vergonha na minha cara. Fazer igual outra. Controlar isso daí. Porque se eu não posso estar dando margem pro perigo. Literalmente o perigo. E é um perigo mesmo. E é um perigo. A série foi incrível pra mim. Porque eu disse, eu realmente não tenho temperança nisso daqui, isso aqui é realmente onde é a minha fraqueza, então eu tenho que fortalecer a minha virtude, porque eu não posso ser refém do açúcar, que é o que ninguém entende, que o açúcar, ele vicia. Meu pai, ele tem um problema muito grande, que ele até hoje ele foi substituindo, que toda pós-refeição na UES, ele tinha que ter algum doce.
Teve um dia lá em casa que a gente foi ver. Tinha 3 tipos de doce diferentes em casa. Eu disse, painho, não, vamos substituir. Aí hoje ele tá assim, a frutinha depois do almoço, dá aquela controlada. Aí toda vez ele mandou até pra mim, fez, pergunta ao nutricionista se eu posso. Eu vou deixar a pergunta dele, né? Ele deixou a pergunta dele, bem assim. Mas eu amei aquela série pra essa questão de, tipo, a gente acaba naturalizando tanta conduta, tanto comportamento que, toma a enzimazinha que passa, toma isso aqui que tá de boa, que acaba afetando de uma forma grande a fisiologia, o seu próprio corpo a longo prazo, não é? E eu diria assim que, de modo geral, má alimentação em si, ela é um vício social. Ainda que a gente não tenha um critério mais rigoroso para dizer que algo é um vício biológico. Tem, assim, para a gente comparar... Falou, né? A gente Ele comparar não tem a característica de produzir uma adicção. Né? Vício, tipo, não pode ser considerado um vício por biológico, questão de né, biológico, por questão de magnitude, entendeu? Por exemplo, você não vai ter uma abstinência a ponto de que se tu tiver um doce e uma conta para pagar, tu não vai deixar de pagar a conta por causa para comprar do... um doce. Então, tipo, a magnitude é o fator importante para dizer se pode ser considerado um vício ou não. A magnitude do efeito daquilo a nível biológico. Mecanismo neurofisiológico. Mas a vontade de comer é pelo mesmo mecanismo, entendeu? São os mesmos mecanismos, porém com magnitude diferente. Vamos dizer, uma pessoa viciada em álcool, por exemplo, a magnitude é bem maior. Então, ela realmente não tem um controle, mesmo diante de uma situação que exige que ela tenha um controle, igual uma conta que eu coloquei aqui. É diferente de um doce. Ele pode perder um controle, mas até certo ponto. Perde o controle de comer ali como um comportamento disfuncional, mas não como um vício. É porque gosta muito, não vê problema naquele horário, depois tem aquele apego emocionalzinho, né? Isso, entendeu? Já é o vício social. É o vício social que ele tá falando, entendeu? Não. E aí é interessante uma coisa que eu já tive um paciente falando sobre essa questão do doce depois do almoço, né? Isso ainda é tranquilo. Mas e quando a gente pega um paciente que toda a rede social dele envolve bebida alcoólica? O cara não sai de casa se não for para tomar uma com os amigos, entendeu? Assim, e aí o cara chega para mim com 150 quilos lá pra gente tratar e resolver. O principal item da prescrição desse paciente, cerveja sem álcool. Continue na vida social, vamos reduzindo, vamos trabalhando, vamos fazendo trocas. Continua com caloria tão ruim quanto... Só tira o álcool, né? Mas pra gente ir trabalhando a questão fisiológica dele, preparando ele para uma nova realidade, para uma nova alimentação. Para ele conseguir sair com os amigos, né? E não depender daquele estímulo ali. Então, assim, a gente tem... E vai ter progressão. E vai ter progressão. Vai ter progressão. Exatamente. Porque eu tô levando ele como indivíduo, não é só dieta, justamente. Não é só dieta, eu chegar e não pode. Não é assim não, macho. Isso ele já sabe. É verdade, não pode. E tem muito isso, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, mas... eu já sei, eu quero um caminho ali, como é que vai ser a melhor forma de eu chegar lá, mas que não pode, já sabe. Bicho, é muito comum isso, né? Como os médicos antigamente, como você fala, né? Toma vergonha na cara. Toma vergonha na cara, né? Assim não. E os pobres dos gordinhos sofrem, bicho. Não, a maioria dos meus colegas médicos não sabe ainda que para cada quilo que você emagrece, você aumenta a fome. Isso é uma informação nova para a maioria dos médicos. Então, assim, parece mesmo que é safadeza, né? Você vai lá para o ortopedista, o joelho cheio de artrose, vai emagrecer, dona Maria, né? Dona Maria das Graças, vai emagrecer. Aí chega lá, engordou 2 quilos, cria vergonha na cara. E a gente precisa ter essa empatia, né? Saber. Perdi 1 quilo, vou comemorar comendo uma pizza. Tem gente que raro, faz mas isso. acontece. Tem gente que faz isso. Tipo, é tanto que eu tenho um cliente que aí não vê o peso. Porque tanto ela se motiva quando tá baixando, mas também quando tá baixando ela se sente mais confortável para comer. Aí fica rodando em ciclo. E acontece, com certa frequência. Realmente, é um processo, né? Quando você vai ver assim, cada indivíduo, ele tem um trabalho totalmente diferente. Sempre Por isso que essa questão de plano alimentar... Não existe isso, né? Não existe isso. O que pode, o que não pode. O que pode, o que não pode. A gente não consegue separar o que pode, o que não pode. Não, depende. Pode para quem, vai ser em qual quantidade, qual contexto que ele tá. É muito relativo a alimentação. E uma coisa assim, pronto, eu tenho um apego também com doce, igual meu pai. Mas mas uma coisa que eu observei, porque Sâmia, que estava me acompanhando, ela disse, não, bota uva passa depois do almoço. Eu testei, 3 vezes. Eu disse, Sâmia, não vou colocar. Não gostei, eu prefiro cortar e ficar sem ou com chocolate 70% do que alimentar.
vi que realmente é só o faro, é só o apegozinho. Consegui isso daí. E é um processo tão bom quando você vai se conhecendo. Tipo, não, eu consigo. Isso daí não é. Eu não tô presa a isso. Eu não tô aqui amarrada nem a isso daqui. Não, Eu pergunto ao cliente, né? Gosta muito de doce? Gosta. Aí tu prefere que eu coloque uma porção pequena ou não coloque? Uhum. Tem quem prefira não coloque, porque se tiver eu vou comer muito. Eu como Então, chocolate que- todos os dias na minha dieta. Uhum. 3 quadradinhos do mesmo chocolate, todos os dias. Entendeu? O Ou pacote seja, dá tem um 4 controle. dias Tem o de controle. 4 doses. Cada Dá- cada Entendeu? Quando tem tabletinha um ali controle não é um faz problema, parte. a gente consegue encaixar. Uhum. Consegue encaixar. Hugo, nessa questão de controle, pra tu no começo de insight, não, porque querendo ou não, o paladar é totalmente diferente, né, do começo, daquela época pra Totalmente. hoje. Vamos supor aí, Raíssa, eu sofri esse tempo, mas eu tive que abraçar essa ideia, pra tu passar essa trave de, não, hoje agora eu tô no meu estilo de vida. Como é que foi esse percalço aí? Para alimentação em si, né? Meu paladar em si hoje, a única coisa realmente que eu percebo de diferente é uma certa intolerância a coisa muito doce. Uhum. Assim, aquela coisa muito doce que eu gostava antes, hoje, só se eu tiver episódios de compulsão alimentar. Graças a Deus, são cada vez mais raros, tá bem controlado, mas se eu tiver algum episódio de compulsão alimentar, volta esse paladar doce louco aí, e Renata tem que me ajudar. E tem que resolver, né? E assim... Ajudar o quê? Comer? É uma pergunta plausível. Pra quem conhece minha esposa, né? Eu engordei por culpa dela. Mas, enfim. Eita, ó, Adão! Pois é. Minha Eva. E é assim, mas uma coisa que realmente mudou foi essa intolerância para certas coisas muito doces. Então eu tenho realmente ainda consumo, mas antes, se eu fosse no aniversário, era 3, 4 fatias de bolo. Eu saía, ficava do lado dali. Pra galera esquecer que pegou, eu pegava o que esqueceu, entendeu? E hoje não. Hoje eu tenho essa quantidade, essa moderação na quantidade, porque fica intolerante e fica infarento, como diz o Matuto, né? Mas assim, um grande recurso para mim a fazer aderir à dieta foi exercício físico. E engraçado que o primeiro passo, eu mudei algumas coisas na dieta. Eu lembro que poucas mudanças que eu fiz na dieta logo no começo já foram embora 10 quilos. Lógico, água e muita coisa. E fiz a minha primeira bioimpedância com 135 quilos. Então, a partir dali, eu comecei a ver realmente o que é que eu estava perdendo. Músculo, água, gordura, o que é que estava indo embora, né? Mas até ali foram 10 quilos só com mudanças na alimentação em mais ou menos uns 2 meses. Lógico que teve muita água nesse processo. Ninguém perde 10 quilos de gordura em 2 meses, tá, gente? Reforçando bem. Muito né? importante lembrar isso. Não vá querer que a gente faça isso. Não existe isso. Mas o que me tirou do sedentarismo, o que me tirou dessa rotina, foi uma coisinha chamada beach tennis. Olha aí. E eu dirijo o Renegade, viu? Então, se você quiser... o meme tá pronto. Mas, enfim, beach tennis. E comecei no esporte e ali, sem conseguir alcançar a bola, muitas das vezes, mas meus amigos estavam comigo, a gente ria junto e ninguém sabia jogar direito. E graças a Deus foi nesse ritmo e consegui estabelecer ali uma rotina de exercício físico que me tirou do sedentarismo. Sair do sedentarismo foi o ponto principal para eu conseguir ajustar a dieta. Perfeito. E fazer fase da dieta. Então, nem sempre eu fiz dieta hipocalórica. Eu passei alguns meses no processo de emagrecimento com dieta ISO, ou seja, uma dieta onde eu estava consumindo exatamente a quantidade de calorias que eu precisava para manter o meu peso. Em outros momentos, eu começava novamente uma fase de déficit calórico. Então, assim, o exercício físico, cara, foi fundamental. E é o que eu digo para os meus pacientes. Quando eu chego no tópico do treino, da consulta, eu digo, daqui a gente trava. Se não resolver aqui, eu não prometo mais nada. Prometo mais nada. Porque eu sei que, às vezes, o paciente nem está tão apto a aderir à dieta de cara. Né? Ele nem está querendo ir no nutricionista ali de cara. Mas se ele começar um treino e ele vê que ele precisa, isso vai ser um gatilho para ele. E começando um treino, já começa a ter resultado. Começa. É incrível. Gasto energético é incrível. Exatamente. Começou a gastar, o peso começa a cair. Déficit calórico, acabou. Exatamente. E essa questão, né? Eu tenho alunos que realmente não gostam de fazer a musculação propriamente dita, né? Ir pra academia, puxar ferro, mas gostam de um esporte. Eu gosto de futebol, gosto do judô, de karatê. Massa, beleza. Vamos focar aqui um treino, né? O que eu faço com os alunos. Vamos focar aqui um treino de musculação voltado para você aperfeiçoar no seu esporte. E quando ele vê o rendimento disso, ele vai e
toma Enxergar a gosto, recompensa, da enxerga... tríade do hábito. Vai Exatamente. gerando saúde. Tem pra onde Exatamente. correr. A saúde não tem um favoritismo de esporte, não. Falo isso no consultório. Ó, a saúde ela não tem um favoritismo. Musculação. Não, a gente tem um favoritismo. Musculação. A saúde Aqui a não gente tem. Então, tipo, qualquer exercício que ela optar em fazer vai promover saúde. Aham. Então, Sair quando a do gente- sedentarismo já é... É, E isso, engraçado que a gente fala isso no consultório há muito tempo, mas recentemente tem estudo que mostrou isso estatisticamente, né? O grande benefício para a saúde em termos de outcome, como é que... Assim, de desfecho cardiovascular, ou seja, de doença cardiovascular, que é o que mais mata e está associado ao estilo de vida no mundo. O maior benefício é de quando você sai do sedentarismo e começa uma atividade física. Aí você pode, não, estou 3 vezes por semana, vou aumentar para 4, beleza. Vou aumentar para 5, vou treinar todos os dias. Ok. Todos esses passos que você der adiante são simplesmente ajustes pessoais que você vai fazer. O grande benefício para a saúde já começou aqui, quando você saiu do sedentarismo. E às vezes os pacientes negligenciam muito isso. Não, mas eu só estou indo 2 vezes por semana. Comece. Saia da zona de depois conforto. vai progredir. É porque as pessoas, como vai muito só para emagrecer, né? Aham. E Aí dá. para emagrecimento realmente gasta energético, ele precisa ser um pouco mais alto. Mas quando a gente fala um aspecto de saúde como um todo, Benefício. o pra saúde. benefício não é só quando faz todos os dias, não. Aham. E falando de forma bem mais leiga agora, né? Esse nome feio que eu falei. A chance de você morrer infartado. A chance de você ter um AVC nos exatamente. próximos 10 anos diminui drasticamente. A gente Se tá você plantando sair do hoje. sedentarismo. A gente está plantando hoje para colher isso no futuro próximo. Né? Como você disse, a gente está envelhecendo. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo, né? A gente já está... células já estão morrendo, isso aí é biologicamente falando. Só que o que a gente está fazendo hoje, a gente está plantando para a nossa velhice, certo? Exatamente. E isso é que vai dizer se vai ser uma velhice boa, confortável, ou se vai ser aquele velhinho capenga que não aguenta se levantar para ir Ou na copa. acamado. Ou acamado. Ou dependente de Dependente. medicação, né? Também, às vezes, não, tô bem. Quando eu falo hipertenso, diabético, não sei o que, toma remédio. Tô bem, se eu tomar Tô bem, meus 10 só tomo- comprimidos por dia. E não é assim, né? A gente tem que... até a gente estava conversando outra vez com roda de amigos e desenvolver saídas que não sejam vinculadas a coisa negativa, como o álcool em si. E respeitem também, pessoal, se seus amigos não estão mais nesse feeling, que seus amigos estão adquirindo outros hábitos, respeitem isso daí. Programas também diurnos são bem-vindos. Né? Não- Se tiver cadeira. Tiver cadeira. Porque Som baixo. o ambiente que a pessoa está influencia muito. Modula Então, muito, as né? amizades que a pessoa tem influenciam muito. Se é uma amizade que só quer estar em barzinho toda hora, vai dar trabalho para você manter um estilo de E vida você vai gastar saudável. dinheiro, viu, minha gente? Gasta Gasta mais muito na mais. consulta. Gasta mais do que na consulta. E assim, eu abri caixinha de perguntas para o pessoal no Instagram e dei uma seleçãozinha, porque tem algumas repetidas, aí dei uma... Enxugada. A maioria é como eu faço para manter constância. Como se fosse uma fórmula mágica, né? Não. Eu, assim, vou aluninha aqui. Pelo que eu vejo comigo, que funciona assim comigo, é primeiro estabelecer meu compromisso. Eu acho que todo mundo é adulto, então você não pode ser... Às vezes eu digo pra mim mesmo, né, em casa, quando a gente faz uma coisa diferente. Ninguém é criança mimada. Não é só criança mimada que faz o que quer. Eu acho que primeiro você tem que estabelecer muito bem sua responsabilidade, seu compromisso com você mesmo. E acho que o segundo é se entender. Não tem como a minha rotina ser colocada na rotina de Wesley, né? Não tem como ser nada. E o que o Hugo dá um plantão, o quê? 12 horas, 24 horas? Não vai conseguir fazer as coisas bem regradinha. Inclusive, também, já fica aí também sua sugestão de como é que você faz nessa... Eu atendo muito colega por causa disso. A gente Aham. acaba aprendendo algumas coisas ali dentro da nossa rotina, né? Uhum. Que já consigo ter essa identificação, né? Com essa galera que tem a vida louca, como eu Sim. também tenho em Vida tempo de de horário. plantonista. Vida de plantonista Isso é diferenciada. É outro tópico na saúde. Assim. E eu acho que o segundo fator também é você estabelecer muito a modular a sua volta. Tanto de profissional, como também de rede de apoio, que te ajude a te estimular aquilo ali, para estabelecer esse compromisso. Lá em casa, minha irmã também treina junto comigo, então é maravilhoso, porque ela é diurna, e eu disse a ela, primeiro compromisso, vamos para academia. Então, ela... Isso é ótimo. Vamos dizer, eu sou determinada, ela é disciplinada. Então, eu tenho uma casadinha que tá maravilhoso. Então, realmente tá maravilhoso. Porque uma vai cobrando a outra e ela já lembra. Se a gente não for agora de manhã,
de noite a gente vai estar cansado e vai dizer, só faço um treino, então vamos logo. Então, isso para mim, assim, esses 2 fatores foi decisivo. Tanto o processo de se conhecer, o que é que dá certo comigo, o que é que realmente, até onde é meu limite, profissionais ao meu redor e ter uma rede de apoio. Gente, o esporte coletivo ajuda muito na questão de você fazer um parceiro lá e tá naquela constância. Então, acho que o primeiro fator é esse. E você, assim, é muito bom quando você faz o chequezinho na obrigação do dia. Esse fator psicológico é muito bom, é muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com metas, né? Eu não costumo instituir prazos de emagrecimento, por exemplo, mas metas eu gosto. As pessoas, elas precisam ver onde vai chegar, né? Elas precisam saber, eu vou chegar aqui. E isso vai fazendo com que tenha motivação vinculado ao senso de ter um motivo claro do porquê está fazendo aquilo, entendeu? Não motivação, questão emocional. Motivação é ter um motivo específico para estar fazendo isso. Então, ele vai estar motivado a esse determinado fator. Então, eu peço para colocar post-it, fazer tudo que fique lembrando a ela, para que ela não esqueça que ela tem uma meta. E assim facilita. Tem pessoas que não precisam, e tem aquelas que saem colocando em tudo quanto é canto. É lembrete, é tudo, e vai dando certo. E o fator social é importante também, que é o que tu falou. Então, vai para a academia porque vai se encontrar com alguém que ela gosta de estar junto. Isso. Ter um parceiro de treino, às vezes, já é estimulante o suficiente para você ir. Entendeu? Mas ter um motivo claro, eu vejo como o principal fator para ter constância. Você só tem constância se o motivo está bem estabelecido. Se não tem um motivo bem estabelecido, você começa e para. Porque a sua motivação está sendo só emocional. Só porque, mas não tem. É só o impulso. Para ter constância, tem que saber onde vai chegar. Eu vou chegar aqui. Instituir meta e pronto. Eu acho que isso foi um ponto que Raíssa abordou no podcast anterior, né? Isso. Ela falou uma frase que eu achei bem interessante. Não interessa a sua emoção quando você acorda. Se você está feliz ou triste, o interesse é o compromisso que você tem. Depois, você vai buscar melhorar as emoções, curtir, good vibes, beleza. Mas vai pelo compromisso primeiro, né? Então, se você tem uma meta, se você tem um porquê, fica mais fácil estar constante, né? Nem sempre isso é suficiente. Às vezes a gente precisa ser relembrado. A gente acaba safado, né? A gente vacila. Isso é bom estar com um parceiro. Exatamente. Que é aquela quando você está fraquinho, o outro vai lhe ajuda. A Bíblia manda. A Bíblia manda. E a terapia ajuda muito. É verdade. As pessoas a entender até o motivo dela. Para criar o motivo dela. De por que eu estou indo para academia? É só porque preciso emagrecer? Preciso emagrecer por quê? É só para agradar a população? Por que é que eu preciso fazer isso? Entendeu? Vai para a terapia, começa a se entender, começa a entender as suas emoções também, aí cria um motivo mais estabelecido. Aí você levantou. Uma coisa que o Wesley também, que eu acho muito massa também quando ele faz, é quando ele termina, né, Wesley, a corrida, ele já compartilha no grupo. Ele já manda aquela indireta. Já compartilhou. Vou fazer também, faz o teu. O meu tá feito. E é bom também isso daí. Isso vai estimulando, né? Isso. É bom você estimular com os stories, fica postando. Eu vejo que tu foi treinado e eu vou também hoje. No feriado eu postei muito isso. Eu estimulo meus alunos a fazerem isso também, porque isso, de certa forma, lhe dá uma progressão, né? No dia que você não postar, você vai se cobrar. Poxa, eu não postei porque eu não fiz, eu tenho que postar, eu tenho que fazer. Então, eu vou ter que fazer. Aquele compromisso social, né? De tu marcando. E eu gosto tanto quando alguém começa assim. Tem uma amiga minha que ela tá esse ano, ela tá bem empenhada. E eu disse a ela, olha, o que você puder, faça. Se é 30 minutos, mais faça. E ela tá bem empenhada, tipo, ela vai postando, eu muito bem, curto, continue, porque realmente motiva, isso daí motiva. O compromisso dela é no final do treino, ela dá a foto, o cheque da foto. E mesmo assim, que a gente vê na rede social, tem gente que faz isso por uma questão de autoexposição, mas não deixe de fazer porque tem alguém que faz isso errado. Exato. Você faz por um bom motivo, faz para estimular as pessoas, continue fazendo. Eu dou satisfação aos meus clientes. Tô postando lá porque o povo tem que ver que eu tô treinando. Agora, uma pergunta que eu achei assim, finais de semana, como eu vou manter? Aí eu volto no rotina, né? No planejamento. E assim, não é todo fim de semana que você vai querer jacar e sair. Planeja. Desse mês aqui, quantos fins de semana eu vou ficar em casa, qual vai ser o rolê, qual vai ser o cinema, qual vai ser o dia do fundi lá em casa, qual vai ser o churrasco. Então, assim, beleza, qual vai ser o rolê de comida que vai ter, o que é que eu vou pedir diferente. E é uma refeição, né, minha gente? Isso. Assim, eu gasto uns 5 minutos na consulta só ensinando os pacientes a pedir no iFood. Então, tem dicas de iFood. Realmente, isso é interessante, porque... E muda vidas, viu? A Gorlame
Podia me patrocinar, inclusive. Eu já disse a paciente. Teve um paciente que, quando ele voltou pro retorno, a gente foi olhar quanto ele tinha economizado no iFood. Eu digo, tu pagou 2 consultas, pode Muito. transferir o Pix aí. É mesmo. Economizou 2 consultas aí, só no... Eu sou muito flexível quanto ao final de semana. Aham. Muito com meus pacientes. Até porque eu sou flexível comigo mesmo. Uhum. Eu acho que o aspecto social ele é importante dentro da saúde, né? Então a gente sai, todo mundo que sai para comer. Uhum. Ou para beber, enfim. Mas ninguém sai para ficar só conversando. Aham. Faz parte do aspecto social comer. Porém, ele tem que limitar o volume de comida. Então, eu até Controle de fico danos. rindo. Eu digo, ó, vai comer a refeição livre. Ela é livre no quesito de escolher o que vai comer, mas a quantidade não é livre. É verdade. Porque é vai verdade. impactar, entendeu? Então, ela é livre, você vai comer. Ah, eu vou comer um hambúrguer, eu não vou pedir um combo, um hambúrguer com batata, com refrigerante, com calórico, com tudo. Não, porque vai Uhum. aumentar muito as calorias daquele Uhum. dia. Então, vai só o hambúrguer. Mas é importante ter essa refeição livre. Porque Uhum. já percebi clientes que não queriam ter essa refeição livre. A ponto de, com o tempo, começa a gerar um transtorno também. Ela vai ficando com Travada. vigorexia. É um cuidado É o excessivo com o oposto. corpo. É o oposto. Então, Também nocivo, sabe? também nocivo, entendeu? Então, o equilíbrio ele é achar. O final de semana ele pode flexibilizar? Pode. Pode Uhum. quanto? Né? Ah, vai ser uma refeição livre? Vai ser 2 refeições livres? Porque isso é relativo ao que a gente combina na Aham. hora, né? Uhum. 1 ou 2, mas é necessário ter. Ninguém fica o tempo inteiro comendo somente a refeição da dieta. Uhum. É raro isso. E outra coisa? Acontece. Vai muito do objetivo também. Se é um atleta, obviamente, é um atleta de fisiculturismo, então ele vai ter a fase de ficar assim. Vai ter a fase Aham. também que eles comem arrojão. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, é fase. Vai ter Aham. fase que você vai poder flexibilizar mais. Na maioria das vezes que está inserindo um estilo de vida saudável, não é interessante ficar no hardcore. Eu não gosto. Uhum. Porque vai acabar falhando quando for jacar, vai jacar muito. É. Ou então vai chutar o balde, não é pra mim não. Porque pensa que aquilo ali é o ideal. Uhum. É ele não comer nunca nada. E não é. Uhum. É ser equilibrado. Saber comer, quanto que vai comer e o quanto que vai interferir no resultado dele, que é Uhum. relativo também Sim. ao indivíduo. Por exemplo, eu posso comer um hambúrguer e fulano comer 2 e talvez o dele não interfira e o meu vai interferir. Tô entendendo. Tá entendendo? Perfeito. Porque é proporcional a gasto energético, a genética, a muitos fatores. Então você vai ver, às vezes eu vou lá e posto lá que eu tô comendo uma besteira. Uhum. Aí o povo faz, se tu pode, eu posso. Não. Não. Eu posso e você não pode. Tu tá entendendo? Não é regra, porque eu posso, tu Verdade. pode não, pô. Uhum. Não é regra. Eu posso porque não tá interferindo na minha saúde, não tá Aham. interferindo em nada. Então eu posso. Se tu pode ou não, aí a gente vai vendo na consulta. Na consulta. Entendeu? Às vezes Perfeito. vê o fulano que tem tal coisa na dieta. Mas por que nada ela tem? Isso acontece muito com casal. Ei, Mas por que, meu irmão? Não é? Com o casal, vai o casal, aí, pô, meu irmão, mas a dieta dele tem um bocado de coisa, né? E na minha não tem. E é só porque a minha tem que ser bem restrita e tem. Exatamente. Não. Aí dá aquele E- choque, e, porque cara, não somos iguais. Quando eu explico para principalmente mulheres, né? Mulheres que têm um biotipo mais magra e já come baixa caloria e às vezes quer emagrecer e precisa restringir mais. Eu mostro na ponta do Aham. lápis. Eu disse, ó, se eu e você, se a gente sair daqui, ó, vou sair com o meu nutrólogo, vou pro sei lá, um café bar aí da cidade. Aham. Qual é o que a gente vai pedir? Patrocínio. Deixa eu ver. Super Duck Bill. Coffee. Duck Bill. Pronto, Duck Bill. Duck Bill, pronto. Vou lá pro Duck Bill. E a Eu já gente pedi vai lá e patrocínio. a gente vai pedir o mesmo prato. Uhum. Na minha dieta, hoje 2.300 calorias, e a gente vai pedir isso aqui, eu vou comer isso aqui. Uhum. Tu vai estragar teu déficit calórico da semana toda comendo essa besteira. Eu não, eu vou perder um dia. Uhum. Então, assim, a dieta é meio cruel para Isso, pacientes é diferentes. relativo, Então, entendeu? quando, Muito quando a relativo. gente tem um casamento para eu e Renata, eu disse, amor, qual vai ser o lance do dia aí? Aham. O café da manhã tá seguro, o almoço tá seguro, Aham. vai jacar lá na festa. Aham. 5 casamentos agora em 2023, Foi. a gente... Foi. Foi Realmente complicada a foi. situação. E aí, assim, a gente tem que ter esse planejamento. Então, tem que ser prático. A gente tem que olhar para a comida e dizer, a comida é minha amiga, ela vai me nutrir, eu gosto dela, eu sinto bem com ela, ela é minha amiga, ela não vai ser... Ela me serve, né? Não que sirva Exatamente. ela. E não é errado ter a comida também como fonte de prazer. Ela é fonte de sim, prazer. Isso. A questão é o tanto que eu vou depender daquilo. Assim, pá, eu posso comer esse biscoito e eu posso sentir prazer. E aquilo ali é bom. Uhum. Eu vou sentir prazer mesmo. Não é errado. Que o povo Uhum. não, mas não é para comer por prazer. É também para É comer também. por prazer. É verdade. Porque tem um aspecto social. Acaba comer um negócio que não gosta, é triste. É. Tem que comer por prazer. É não colocar aquilo superior aos outros fatores que também são Isso. importantes da alimentação, que é o nutriente, que é tudo. Então,
tem que comer como um todo, por prazer, por nutrir, por tudo. Já pegando até o gancho de outra pergunta que saiu, que eu achei muito interessante também. E acho que casa muito com a questão da atuação de Hugo. Às vezes a gente pega muito na questão do macro, né? Proteína. Mas a gente esquece as questões de vitamina, como é que tá. Sim. E isso é fundamental também na questão da fluidez, né? Na nutrologia a gente trata tanto a questão dos excessos dos nutrientes como da falta dos nutrientes. Uhum. Então, tem situações específicas de alguns pacientes que a gente precisa suplementar coisas que ele vai conseguir na dieta quando ele estiver bem, quando o intestino estiver funcionando bem, mas agora ele está precisando suplementar. E além disso, atrair também aquela visão para a questão endocrinológica, né? Tem uma parceria, tem um alinhamento, né? Entre a nutrologia e a endocrinologia, a gente anda junto em muitas condutas. E a gente precisa fazer essa correção, né? Do status hormonal do paciente. A gente sabe hoje da polêmica, né? Do suco, todos querem o suco, todos querem fazer amor com o suco. E no consultório chega gente querendo amar o suco. Mas, Rodrigo Góes, um abraço. Mas a gente sabe de... Convidar Rodrigo também. Convidar também. Rodrigo vai ser privilegiado, viu? E a gente precisa saber, né? Existe o perfil de paciente que tem indicação médica para fazer reposição hormonal, para fazer como mudar status de saúde, né? Mudar destino do paciente em relação ao seu status hormonal, e isso acontece, tem perfis que vão se beneficiar. Então a gente precisa ter essa maturidade. Tratar as condições de saúde é um tópico da minha consulta, e eu olho para o paciente como um todo. Eu quero saber se esse paciente está indo no cardiologista, se ele vai para o oftalmo, se ele está indo para o urologista, para o ginecologista, como é que está o andamento da vida dele, se ele quer ter filhos ainda. Então, tudo isso é relevante, né, para a gente saber dessa dieta, né? Às vezes um paciente que chega para um consultório querendo engravidar e quer fazer uma dieta restrita demais. Você tem certeza que quer engravidar e quer uma dieta restrita? Quais são os possíveis riscos para um engravidar numa fase de dieta restrita? Né? Então, assim, a gente tem que avaliar isso. Então, o paciente, ele é complicado. Ele é um complexo de questões, né? Então, a gente precisa ter esse olhar realmente ampliado, né? Ela falou de nutrientes específicos, né? E as pessoas não têm um conhecimento da nutrição como um todo e acaba supervalorizando o nutriente, por exemplo, a proteína, que é o que tu citou. Como a proteína, ela é saudável. E desvalorizar outro, o carboidrato não é saudável. Então, tá muito hoje, né? Carboidrato não é saudável. Se eu comer carboidrato, minha dieta não tá saudável. Se comer proteína, é saudável. Chega no churrasco, é proteína, pode comer. Pá! Acabou! Esquece a gordura que vai pode junto, comer. Isso, entendeu? E os alimentos, na maioria das vezes, eles não têm só um nutriente. Uma dieta rica em proteína, consequentemente, também é uma dieta rica em gordura. E não é gordura boa, é gordura ruim, que é gordura saturada. Então, as pessoas não estão nem aí, é saudável. E pá, gordura. Colesterol vai lá pra cima porque tá enchendo o rabo de... Desculpa a palavra. Enchendo o rabo de gordura. Né? Então, meu amigo, vai dar ruim que tá também. abafando, né? Isso. Já outros supervalorizam o carboidrato porque vai aumentar o desempenho. Carboidrato. Doce de leite no pré-treino. Doce de leite pré-treino. Então, eu vejo que os extremos ele acaba dando ruim. Mas pela falta de conhecimento disso, de entender como um todo. Vai ter hora que vai precisar o carboidrato e hora que vai precisar a proteína. Se eu supervalorizar qualquer um dos dois, vai dar errado. Recebo vídeos direto. Isso aí de pré-treino, é só chocolate, não sei o que, não sei o que. Bocado de besteira de pré-treino. Pode ser como pré-treino? Pode. Depende da quantidade. Dá certo para aquela pessoa? Talvez não. É uma pessoa que não sabe lidar com besteira. O paladar dela ainda está muito aguçado. Quando come, não consegue ter o controle. Então, não existe essa supervalorização de um macronutriente e desvalorização do outro. A dieta sempre é em equilíbrio. Tem que ter proteína, mas tem que ter carboidrato. Porque senão vai dar ruim. Perfeito. Exatamente. Saber a hora, né? De colocar o quê? É como um treino. Um treino... Pode terminar, né? Porque eu tava ansioso para falar um negócio. À medida que você vai treinando, vai chegar um determinado tempo que você vai ter que evoluir no seu treino. Então, você vai mudar de treino. Às vezes é uma carga, às vezes uma série, uma repetição, uma variação do exercício. Aquilo que vai dizer, poxa, mas eu tô treinando, mas não tô saindo disso. Minhas medidas estão na mesma. Então, não é a hora da gente dar uma variada no treino? Melhorar o teu treino, mudar. Exatamente. Da mesma forma funciona com a dieta, né? E lembrando que também cada biotipo é um biotipo, cada mundo é um universo. Então, sempre ajustando, exatamente. Ajustando no processo. E o que você falou também é muito interessante, é o que a gente trabalha também, aqueles 5 pontinhos a gente chama do pentáculo do bem-estar. Então, ele tem que estar atrelado. Cheio de negocinho. Isso ajuda, para lembrar.
Pode falar. Não e assim, só toca nesse ponto sobre suplementação, né? Assim, uma mensagem muito clara. Não existe soro milagroso, gente. Não existe. Peraí que eu vou gravar, soro eu vou gravar um médico falando Não isso, pelo amor de Deus, eu preciso. Não existe, certo? Não existe. Eu tenho um paciente atleta que a gente faz e engraçado, sabe o que é? Eu dou pro paciente para ele fazer. Eu não monetizo nisso. Eu dou ao paciente, porque de acordo com a demanda energética dele, perto da competição, ele vai precisar e a gente faz. Gente, não é para todo mundo. Não existe soro detox, não existe. Certo, gente? Não gastem dinheiro com isso. Pague nossas consultas. Pague vai ser um bom educador físico, mas não invista seu rico dinheirinho em fantasia da internet, pelo amor de Deus. E é incrível como as pessoas valorizam isso, né? Porque eu já vi cara vendendo o soro, né, para melhorar o desempenho, melhorar a fadiga e tal. Era só ferro e vitamina C, mas era 800 e pouco. Né? Assim, porque as pessoas não sabem, isso, as pessoas não sabem o que é que tem ali. Mas aí vai na farmácia, compra um Noripurum, que é R$80, suplementou ferro. Uma vitamina C que consegue no limão, suplementou vitamina C, entendeu? Então, por mais que diga assim, mas é porque às vezes porque é injetável, vai ser mais rápido. Tá, mas pode ir na farmácia. Se é necessário, pode ir na farmácia, R$80 vai resolver. Eu não preciso comprar por 800 para ficar lá metade de um dia recebendo de gotinha em gotinha. Pois é. Pra foto. Tem gente que acha que não é grande pra foto. Não tem condição, não. Vão ter situações que a gente vai usar. Vão ter situações específicas, particulares, de acordo com a necessidade do paciente. Tem paciente que às vezes a gente vai começar numa fase venosa para depois passar para um oral. Isso vai acontecer. Mas não existe fórmula mágica, gente. Não existe nada que sirva para todo mundo. Se serve para todo mundo, serve para ninguém. É verdade, então, é verdade. Beba água que é melhor, né? Beba água. Isso é para todo mundo, né? Vou lá. E dieta é para sempre? É. Vamos ao... Chega o brilho. É pra sempre. É um estilo de vida, né? Não tem, igual o que eu falei lá no começo, né? O corpo da gente tá condicionado àquilo que eu tô fazendo. Se eu deixo de fazer, vai ficar condicionado a outra coisa que eu tô fazendo. Sempre eu tô fazendo algo, ou comendo bem, ou comendo mal. Eu acho que quando você encara de uma forma assim, cara, isso vai ser tão bom pra mim, e eu vou me descobrir tanto nesse processo, que você realmente se reconhece outra pessoa. Eu acho que não tem como você passar por um processo desse que você muda não só a questão física, você muda sua mente, você muda seus hábitos, você muda até as suas próprias relações com você e com as outras pessoas. Eu acho que no decorrer desse processo, eu acho que você se sente tão mais livre, porque você sabe fazer boas escolhas, você sabe fazer, você sabe entender seu organismo, esse treino não está mais me estimulando da forma correta, então vamos dar uma pegada diferente. Isso daqui eu já me adapto com essa alimentação, então já tem como a gente fazer outra restrição. Então, acho que nesse processo você se reconhece tanto que você se sente tão mais livre de conseguir, assim, se enxergar a um passo maior, a uma coisa maior, que você não fica pensando, meu Deus, eu tô preso nessa dieta. Meu Deus, esse final de semana eu não posso comer os minha gorlame. Tá entendendo? Minha gorlame. Eu queria o patrocínio, fica aí, assim, a gorlamezinha aqui no... Mas eu acho que isso daí dá tanta liberdade para você conseguir, assim, se colocar como um indivíduo ativo na sua vida. Sim. Não refém de alimentação, não refém daquilo ali. E você começa a se enxergar como um todo, como uma pessoa muito, muito complexa, mas muito ampla também. Você começa a valorizar o seu corpo, né? E você vê que se você voltar a ser quem era, aquilo vai ser algo inflamatório para você. Isso. Então... Uma autossabotagem. Então, você se sente capaz ao ponto de dizer, poxa, eu sou melhor do que isso. Então, eu tenho até o meu cérebro, treinando, você treina até o seu cérebro. O seu cérebro se torna mais forte, né? Então, isso vai lhe demonstrar de que forma você pode agir nessas determinadas situações. Você vai se tornando uma pessoa autocapaz. Isso. E uma coisa interessante também é que quando a gente vai criando alguns hábitos em relação à alimentação, né, vai mudando um pouquinho o paladar. Nem sempre vai mudar, às vezes você vai continuar gostando de leite condensado. Você vai amar leite condensado, vai morrer amando leite condensado. Mas você vai ver que vai ter o dia do leite condensado. Vai ter o dia que vai ser adequado, quantidade adequada, ocasião adequada. Vai ter o dia do brigadeiro, vai ter o dia do churrasco, vai ter o dia das coisas. E quando você aprende a entender que tem o dia de curtir as coisas, você vai curtir a rotina, o feijão com arroz. Feijão com arroz fica mais gostoso quando você sabe que no fim de semana eu vou ter aquele aniversário, que eu vou comer aquela comida gostosa, aquele bolo
da La Suíça, que eu gosto. Então, assim, você consegue entender que da sua rotina não é tudo sacrifício. É um balanço entre as rotinas ordinárias e o extraordinário, que é esporádico e que não vai me fazer mal. O ordinário, ele é muito bem-vindo, né? Extremamente. O povo pensa que Spoiler, né? nutricionista mesmo, spoiler, igual ele spoiler. falou, o povo pensa que nutricionista mesmo não tem vontade de comer as coisas. Tem, filho, tem vontade de Tem. comer do mesmo jeito. Não acha gostoso, não? Acha. Acha, do mesmo jeito. A questão é que o nível de consciência é muito alto, até porque pra mim fica fácil, todo dia eu tô falando daquilo, né? É verdade, é verdade. Tô Você sempre me não- lembrando. Tô sempre me lembrando, né? É. Sempre ensinando o povo todos os dias. Tem um nível de consciência alto que faz com que a pessoa esteja lá com o negócio assim, não vou comer agora não. Tem um chocolate, não vou comer agora não. Vou comer tal dia, porque vou fazer tal coisa, pronto. Você começa a ter um autocontrole, mas não é porque deixou de gostar. É o nível de consciência muito alto. Que aí você começa a ter controle daquilo e aprende a dosar. Que ele falou o que acontece com ele, né? O paladar, ele muda em questão de tolerância. Então, não é que você deixa de gostar. Passa a tolerar menos porque você sente mais forte. A papila gustativa, ela tanto fica resistente como fica sensível. Fica resistente se eu como muito, aí eu acabo sentindo o sabor doce menos doce. E fica mais sensível se eu fico sem comer. Isso acontece com café sem açúcar. Pô, tu toma café sem açúcar, pra mim não é tão amargo. Porque eu já tomo todo dia, aí tem resistência. Aí eu não sinto tão amargo, é normal. Já uma pessoa que é acostumada a tomar com açúcar, se for pegar amargo, Já é triste, é muito ruim. Então isso realmente acontece. Mas do alimento passar a ser ruim, não gostar mais, Isso não vai acontecer. não vai acontecer não. Infelizmente. É muito bom. La Suíça continua sendo maravilhoso. É muito bom. Outro patrocínio? Estamos chegando nas considerações finais. Passou que eu nem Foi, senti. vai rápido, Foi vai muito rápido. bom. Sintam à vontade para vocês colocarem suas considerações em relação ao estilo de vida, porque acho que a gente conseguiu entender muito bem que isso aí é um estilo de vida. Não é só uma receita pronta, não é treino de internet, não é dieta de internet, nada disso vai ser feito. É você tanto se reconhecer e adotar o seu estilo de vida, o seu próprio, a sua rotina, os seus pilares. Então, fiquem à vontade para dar suas considerações em relação ao que você encara hoje como decisivo e que vai levar aqui para frente. Estou olhando para o Wesley por continuidade, né? Tá. Michael Phelps começa. Falando de Michael Phelps, eu queria dar um exemplo dele, concluir nossa fala com um exemplo dele. Michael Phelps, ele, em uma das Olimpíadas que ele estava nadando, né? Ele é recordista mundial no estilo borboleta. E, para quem não sabe, quando a gente mergulha, pode acontecer de entrar água dentro do óculos, né? E ali acabou a prova para o nadador, para o atleta. Porque embaça tudo, chega um determinado momento que você não vai enxergar nada. E foi o que aconteceu com o Michael Phelps. Ele mergulhou, entrou na prova, na final, né, do Campeonato Mundial de Natação. E na última virada, ele sentiu que realmente ele não estava enxergando mais a piscina. E o que foi que ele fez? Ele lembrou dos treinos dele. E nos treinos dele, ele começou a contar quantas braçadas ele poderia dar até chegar no final da piscina. E foi o que aconteceu. Ele deu em torno de 19 a 20 braçadas e esticou os braços, já sem enxergar nada. Quando ele esticou os braços, que levantou e tirou o óculos, viu lá na placa, recordista mundial. Então, o que a gente pode trazer de constância para a nossa vida é o DDD, determinação, dedicação e disciplina. Quando você é treinado, você sabe exatamente o que você deve fazer em qualquer situação que você se submeter. Perfeito. Show de bola. Depois não dessa, aí fala o quê, Vou- Raíssa? Vamos embora, pessoal. Eu vou ficar por último, não tem mais o que falar não. Mas é isso aí, pessoal. Não, mas, assim, eu primeiro, gratidão, Raíssa, pelo convite, né? Eu fico Fiquei muito muito feliz de feliz. saber que você estava nesse projeto. Sempre achei que você tinha traquejo para isso aqui e conduzir debate. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Agradeço. Eu agradeço, de verdade. Eu fico muito feliz. Eu acho que eu tava mais nervosa de cita. Será que vai ficar técnico? Não, dá Menino, pra- uma conversa maravilhosa. Eu tô muito feliz, de verdade. Top mesmo. E agradeço demais o convite. E, assim, o que eu queria deixar pra galera que tá ouvindo, amigos, família, possíveis pacientes, todos os ouvintes. A gente tem um lema na clínica, que eu acho que a gente traz isso muito pra nossa vivência, né? Que é viver bem importa. Então, talvez você não esteja atento aos possíveis gatilhos para começar novas rotinas e obter novas recompensas, né? Mas viver bem importa, gente. Então,
talvez fazer um pouquinho a mais hoje, né? Investir um pouquinho a mais, corrigir a prateleira de prioridade, né, da sua vida, e colocar a saúde, né, uma prateleirazinha acima, né, um lugarzinho acima, talvez seja a melhor coisa que você pode fazer por esse ano. Está começando agora, né, 2024. Então, que seja um ano de mudanças e que essa seja uma mudança, né, que você possa tomar. Viver bem importa. Tomar essa decisão de fazer o melhor para você mesmo, que você vai estar fazendo por quem você ama. Né? Quem está ao seu redor também sente, também é alvo desse cuidado, desse autocuidado. Perfeito. É isso aí. Tenho que falar mais não, se cuidem. É brincando, então. Como o ponto que a gente falou lá, né, de rotina, que seja o ponto que é mais difícil das pessoas trabalharem. Então, meu conselho vai para isso. Vocês aprenderem a planejar a rotina de vocês. Nem sempre vai ser fácil, né? Por exemplo, tem gente que tem filho e trabalha, então realmente nem sempre vai ser fácil cuidar do próprio corpo. Às vezes prioriza cuidar das pessoas que estão ao seu redor, que é o que mais acontece em chegar lá no consultório. Nem sempre é desmotivação, nem sempre porque não tem motivação suficiente. É uma falta de planejamento por falta de conhecimento. Você não sabe como fazer mesmo para gerenciar a sua rotina. Então, procure ajuda, mas se importe com o cuidado com você mesmo, além dos demais, para depois, então, poder continuar cuidando dos outros. Porque senão, não consegue não. E é isso. Agradeço demais, estou extremamente feliz. Vou deixar a rede de cada um aqui disponível também. A clínica deles, acho que ficou muito claro que os dois são competentes demais, então fiquem à vontade em relação a isso. Reforço como o Hugo disse, acho que um ano começando é uma bênção de Deus, é uma oportunidade do dom da vida, né? É uma dádiva que a gente tem. Então, invistam na qualidade de vocês, encarem, assim, escutem esse podcast como realmente algo que primeiro me impactou e que possa impactar vocês também positivamente. Então, acho que minha maior alegria é justamente essa. O pessoal que assistir conseguir reconhecer isso, de como é bom o autocuidado, é uma bênção de Deus. O corpo ele tem que ser nosso instrumento para muitas outras coisas. Então, que vocês possam cuidar em relação a isso. É isto, tá terminando. É isso. Agradeço. Vem mais vezes, com certeza. Já anotei aqui. Outros convites, com certeza, podem ficar. A gente só pediu patrocínio hoje, né? Basicamente, foi... É isto. Vou deixar disponível a rede de cada um. Mas, se vocês quiserem mais informações em relação a cada um, os directs vão ficar disponíveis, né? Sim. Contatos e tudo mais. Curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho, que eu lembrei nos outros, eu não falava sobre isso. Ativem o sininho, se inscrevam no canal também no YouTube e também no Instagram. Boa tarde, aproveitem e até a próxima.